Boa tarde, ouvintes! Está começando mais um Literatura com Café. Aqui quem fala é Fernanda Silva e hoje você verá tudo sobre o modernismo, tendo como objetivo de estudo principal a renomada modernista Raquel de Queiroz, com direito à participação especial de especialistas Adriane Brum, Vitória Ferro, Vitória Gonçalves, Nicole Azevedo e Isabela Vieira. Começaremos então por Nicole, que nos contará sobre o modernismo. Boa tarde, ouvintes. Afinal, o que é o modernismo? O modernismo é um movimento literário que começou lá em 1922, mas o seu final é meio incerto. Alguns pesquisadores falam que acabou em 1960, outros em 1980. E tem aqueles que acreditam que o modernismo, de alguma forma, nunca chegou ao fim. Agora vamos entender melhor o contexto em que ele surgiu aqui no Brasil. Bem, como eu disse, em 1922 começava o modernismo em nossas terras. Só que, para ser mais específica, ele surgiu oficialmente na Semana de Arte Moderna, inspirados nas vanguardas europeias. E essa Semana da Arte Moderna, ela significou a ruptura com os modelos artísticos convencionais, aqueles que mandavam na parada toda. Ou seja, os artistas dessa época começaram a trabalhar de uma forma inovadora e muito mais original. Com isso, o país tentava conquistar sua independência cultural e também buscar a sua identidade cultural, se desvinculando da forma artística que nos era ditada, digamos assim. O modernismo, ele durou várias décadas e estudiosos dividiram em 3 fases. A primeira fase do modernismo, ela é popularmente conhecida como fase heróica. Ela durou de 1922 até 1930. Esse período foi a época de renovação da estética e quebra dos padrões artísticos estabelecidos ao longo do século. E também eles utilizavam muito de sátira para falar de movimentos movimentos anteriores, como por exemplo, zombavam da métrica parnasiana e, por exemplo, da canção de exílio que é minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Eles sempre utilizavam em forma de paródia. Nisso, foi um período de renovação da estética e quebra dos padrões artísticos, né? Então o pessoal pensou assim, vamos dar uma repaginada, a gente tem que ter a nossa cultura, a nossa arte. Vamos ficar seguindo as coisas lá de fora? Não, vamos fazer do nosso jeito. E assim eles começaram a defender uma maior liberdade formal e passaram a valorizar as temáticas cotidianas. Mas espera aí que ainda não acabou. Essa fase ela foi cheia de novidades. Surgiram manifestos modernistas como o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o Movimento Antropófago para apresentar ao país esse novo estilo de arte. E também seus principais autores foram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. E por último, mas não menos importante, a revista Claxon, ela se destacou trazendo mensalmente todas as informações sobre essa nova onda artística, que chegava com tudo. Bem, a segunda fase do modernismo aconteceu entre 1930 e 1945. Nesse momento, todos os princípios elaborados na primeira fase já estavam consolidados nesse novo molde de arte no Brasil. Vamos analisar primeiramente o contexto. A segunda fase ela aconteceu em 1930 até 1945. E se você lembra das suas aulas de história, era o período da Era Vargas, mais especificamente logo no fim da política do café com leite, que é aquele acordo que determinava que os presidentes da República ficavam se revezando entre políticos de São Paulo e de Minas Gerais. Para refrescar sua memória, a segunda fase também aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, que rolou entre 1939 e 1945. Por isso, muitos poemas abordaram os efeitos desse evento sobre o homem da época, já contextualizados. Assim, podemos entender melhor como essa fase se manifestava. Essa fase ela era mais conhecida como Geração de 30 e mostrava a realidade cotidiana de algumas regiões do país, principalmente no Nordeste, apresentando seus problemas sociais. É claro que não podemos esquecer dos principais nomes que estamparam essa fase: Graciano Ramos e Jorge Amado na prosa, e Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles na poesia. E também a nossa digníssima autora Raquel de Queiroz, que é o nosso objeto de estudo hoje. Já sabe, né? Se caiu um desses incríveis autores, você vai na hora sacar que estamos falando da segunda parte do modernismo, que é marcada pelo acentuado engajamento político-social por parte dos artistas. Espero que tudo esteja esclarecido até agora. Agora vamos para a terceira fase, hoje mais conhecida como pós-modernismo. Respira fundo que já tá acabando. Lembra que falamos lá no início que havia uma polêmica em torno dessa última fase? Então muitos especialistas afirmam que o modernismo continua se reinventando até hoje, por meio dos seus ecos. Enquanto outros preferem dizer que a terceira e a última etapa vai de 1945 até 1980. De qualquer forma, este período é marcado por uma pluralidade de formas estéticas e experimentalismo linguístico. Nessa época estava acontecendo muita coisa importante. Saca só, era o fim do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial. E também era o início da Guerra Fria. Imagina a cabeça desses artistas e quanta coisa rolava no campo da poesia. Nisso, essa
Essa fase ela é mais conhecida como geração de 45, que tentou resgatar um traço mais formalista em seus versos, os autores tentaram resgatar esse traço, mas logo foram ofuscados pela poesia substantivada de João Cabral de Melo Neto. No campo das narrativas está Guimarães Rosa e Clarice Lispector. O Guimarães Rosa, ele é mais pelo lado do sertão, ele sistematiza mais o sertão, e a Clarice sistematiza mais no mergulho da subjetividade do ser. Muito boa explicação, Nicole. Agora, chamaremos Vitória e Adriane, especialistas na vida de Raquel, uma das principais modernistas da época. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, ouvintes. Realmente, Raquel de Queiroz foi uma grande escritora do período modernista aqui no Brasil e foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a primeira a receber o Prêmio Camões. Durante sua vida, Raquel foi jornalista, tradutora, teatróloga. E seu primeiro romance escrito, aos 15 anos, foi o 15 e ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. E, além disso, o romance Memorial de Maria Moura foi transformado em minissérie de televisão. Aos 15 anos de idade, Raquel já era professora e lecionava História como professora substituta no Colégio Imaculada Conceição. Em 1927, com o pseudônimo de Rita de Queluz, escreveu uma carta para o jornal O Ceará, que era promotor de um evento sobre rainhas dos estudantes, e nessa carta ironizava o evento. A carta fez grande sucesso, então Raquel foi convidada pelo próprio jornal para trabalhar com eles e passar a colaborar. Então ela passa a organizar páginas literárias do jornal e publica o folhetim História de um Nome. Durante sua trajetória como escritora, Raquel escreveu e publicou vários gêneros literários e todos eles fez muito sucesso. E dentre eles, o romance e crônicas são os principais e que mais se destacam. O 15, como já foi dito, né, foi o seu primeiro romance publicado e um dos mais apreciados. É uma obra que apresenta um fundo social e traz uma dramática profundamente realista e expõe a luta secular de um povo contra a miséria e a seca. Esse romance ele acabou alavancando o seu nome no meio literário e, além da premiação da Fundação Graça Aranha, ele também rendeu consagrações de Mário de Andrade e Augusto Smith, a autora. Outro romance que podemos destacar foi O Caminho das Pedras, que é publicado em 1937, onde enfoca a problemática humana. A paisagem nordestina, né, que ela traz em seus outros romances, fica de lado, acaba ficando em segundo plano, e passa a dar lugar a abordagens e agitações políticas, métodos de educação e textos que exaltam a participação feminina na política e na vida pública, né? Então, isso ela já traz até em sua vida pessoal, porque ela, a partir do ano de 1930, passa a fazer parte do Partido Comunista presente aqui no Brasil e incentiva esse partido no Nordeste. Então, ela sempre gostou de ter a vida política ativa. E ela traz isso para suas obras. Além disso, ela escreveu mais de 2.000 crônicas e 4 delas podem ser destacadas. A Donzela e a Moura Morta, de 1948, 100 Crônicas Escolhidas, 1958, O Caçador de Tatu, 1967 e Mapinguari, de 1964 a 1976. E a Raquel ainda escreveu textos para teatros, como A Beata Maria do Egito e Lampião, e assim como escreveu livros voltados para o público infantil, O Menino Mágico, publicado em 1983, e Cafutê e Perna de Prata, publicado em 1986, e Andira, de 1992. Esses foram as obras de mais destaques entre os gêneros literários que a autora publicou em vida, e todos eles fez grandes sucessos. E quais características vocês acham que marcaram as obras de Raquel de Queiroz? A Raquel de Queiroz escreveu dos seus 19 anos até os 92 anos de idade, então as suas produções foram se alterando com o passar do tempo. Envolvem romances, peças de teatro, crônicas e livros infanto-juvenis. A Raquel pertence ao movimento modernista de 1930, como a gente já viu. Então esse grupo é conhecido como regionalista, haja vista que em suas obras foca-se em questões como a seca do Nordeste, a miséria, a opressão, a sujeição dos mais pobres diante da ganância dos ricos e a desigualdade. O romance O 15 é um dos principais exemplares desse tipo de literatura e possui até traços autobiográficos. Mas, para além desse regionalismo, a Raquel de Queiroz também escreveu obras com teor político partidário, como O Caminho das Pedras, e ideológico, e escreveu romances psicológicos e intimistas, como As Três Marias. Assim, não é possível rotular a obra da escritora, apesar de a principal parte da obra da Raquel de Queiroz estar centrada em seus romances, porque ela produziu um conjunto literário muito complexo e de extrema qualidade, que estará sempre entre o essencial da literatura brasileira.
Agora, meus caros ouvintes, ficaremos com Vitória Gonçalves, que nos dará uma palhinha de uma das obras. Esse é um trecho da obra O 15, publicada em 1930, sendo a primeira e uma das mais famosas obras de Raquel de Queiroz. Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou o título. E esses livros prestam para moça ler, Conceição. No meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava. Conceição riu de novo. Isso não é romance, mãe Inácia. Você não tá vendo? É um livro sério, de estudo. De que trata? Você sabe que eu não entendo francês. Conceição, ante aquela ouvinte inesperada, tentou fazer uma síntese do tema, da obra, procurando ingenuamente encaminhar a avó para suas tais ideias. Trata da questão feminina, da situação da mulher na sociedade, dos direitos materiais, do problema. E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? Você quer era ser doutora? Dá para escrever livros? Novamente o riso da moça soou. Qualquer, mãe Nácia. Leio para aprender, para me documentar. E só para isso? Você vive queimando os olhos, emagrecendo, lendo essas tolices. Mãe Nácia, quando a gente renuncia a certas obrigações, casa, filhos, família, tem que arranjar outras coisas com que se preocupe. Senão a vida fica vazia demais. E para que você torcer a sua natureza? Por que não casa? Conceição olhou a avó de revés. Maliciosa. Nunca achei quem valesse a pena. Esse trecho retrata um pouco da vida de Raquel, pois ela desde pequena leu livros clássicos, considerados de literatura masculina, fugindo dos romances açucarados, que eram considerados adequados para as mulheres da época. Porém, diferentemente da personagem Conceição, ela sempre foi incentivada por sua família a sair da caixa onde as mulheres deveriam ser recatadas, doar e apenas ansiar pelo casamento. Ali onde Conceição fala para sua avó que ela lê esses livros para aprender, é possível perceber uma pequena crítica ao pensamento ultrapassado que se tinha em relação à posição das mulheres diante da sociedade. O que é uma característica das obras de Raquel, que utiliza da sua narrativa para denunciar problemas nacionais. E a autora faz isso utilizando de uma linguagem simples, menos rebuscada, onde ela busca utilizar palavras mais semelhantes ao linguajar do povo, imitando o jeito de falar deles. O modernismo, ele cai bastante no Enem e em vestibulares. Por esse motivo, iremos realizar uma questão com vocês para fixar o conteúdo e sanar as dúvidas. Olá, Fernanda. Olá a todos. Então, a questão selecionada em análise é da Universidade Federal de Tocantins, da edição de 2013. Leia o fragmento do texto para responder a questão a seguir. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. Mãezinha, cadê a janta? Cala a boca, menino, já vem. Lá vem o quê? Angustiado, Chico Bento apalpava os bolsos. Nenhum triste vintém azinhavrado. Lembrou-se da Rede Nova, grande e de listras, que comprara em Quixandá, por conta do Vale de Vicente. Tinha sido para a viagem, mas, antes dormir no chão, do que ver os meninos chorando, com a barriga roncando de fome. Estavam já na estrada do Castro, e se arrancharam debaixo de um velho pau branco seco, nu e retorcido. A bem dizer ao tempo, porque aqueles cepos apontados para o céu não tinham nada de abrigo. O vaqueiro saiu com a rede, resoluto. Vou ali naquela bodega, ver se dou um jeito. O 15, romance da estreia de Raquel de Queiroz, publicado em 1930, retrata a intensa seca que marcou o ano de 1915, no sertão cearense. Considerando o fragmento apresentado, é correto afirmar. Alternativa A. Ainda que publicado no início da década de 30, momento de intensas mudanças políticas e culturais no país, o romance liga-se estética e tematicamente às propostas literárias da primeira geração modernista. Alternativa B. Na narrativa, estreitamente ligada às propostas de denúncia social dos regionalistas de 30, destacam-se o drama da seca, a miséria e a degradação humana, marcantes em cenas como o do fragmento citado. Alternativa C. Apesar de se referir à seca que marcou o ano de 1915, o romance coloca em primeiro plano a violência e o desrespeito que marcam as relações sociais, independente das condições climáticas. Exemplo disso é a relação da expoliação entre Chico Bento e o homem da bodega. Alternativa D. A linguagem utilizada pela autora para construir o romance aproxima-se da oralidade, conforme se vê no fragmento. Tal recurso é utilizado para se contrapor à escrita extremamente rebuscada de alguns modernistas da primeira geração, como Oswald de Andrade. Por fim, a alternativa E. O fragmento apresenta um discurso moralizante, recorrente nos romances da segunda geração modernista, e destaca o drama vivido pela família de Chico Bento diante das dificuldades de sobrevivência. Concluindo a análise da questão em foco, a gente tem a alternativa B como correta. Na narrativa, estritamente ligada às propostas de denúncia social dos regionalistas de 30, destacam-se o drama da seca, a miséria e a degradação humana, marcantes em cenas como a do fragmento citado. 2. A autora evidencia no romance a triste e dolorosa realidade dos retirantes nordestinos, além de acentuar a luta contra a seca e a miséria vivenciada por este povo.
Se você ouviu até aqui e gostou, curte e mostre para os seus demais colegas. Literatura com Café, acesso à cultura e educação a todos.